Oi, turma, tudo bem? Turminha, a gente já vai finalizando então o nosso capítulo sobre o sistema urinário e hoje nós vamos tratar da regulação da formação da urina, sendo que quem faz essa regulação, quem ajuda nessa regulação da urina, são substâncias conhecidas como hormônios. Hormônios ainda serão estudados por nós num capítulo mais adiante, chamado de sistema endócrino. É um capítulo que trata da maioria ou de boa parte dos hormônios do nosso corpo. Mas esses hormônios, eles atuam também em vários sistemas, assim bem como o sistema urinário. E quando eu falo em sistema urinário, eu digo que esses hormônios, eles têm duas grandes importâncias, que é a reabsorção de água e reabsorção de sal. Então, eu tenho o primeiro hormônio chamado ADH, hormônio antidiurético, ADH é uma sigla, né? E eu tenho também um outro hormônio chamado aldosterona, que reabsorve sal. Bom, mas o que é um hormônio? Um hormônio são substâncias químicas necessárias em pequenas quantidades que regulam as reações químicas do nosso corpo e que são produzidos por glândulas. Nós temos muitos hormônios, por exemplo, a insulina, o estrogênio, progesterona, testosterona e assim vai. O antidiurético, né? Bom, vamos falar especificamente sobre o ADH. Como é que ele atua nos rins, né? No sistema urinário. O ADH, que é o hormônio antidiurético, ele tem por função... Bom, o ADH, então, ele tem a seguinte função: reabsorção de água nos rins. Vamos lembrar aqui, turma, a estrutura do néfron. Então, observe aqui o meu desenho, né? É um esquema da unidade que forma os rins. Cada estruturinha dessa se chama néfron, vocês se lembram? O néfron é a estrutura responsável pela filtração, pela reabsorção de água, sais minerais e outras substâncias, pela secreção de substâncias tóxicas para dentro do néfron e eliminação de substâncias para formar a urina. Bom, o que acontece então? Lembrem-se que o sangue chega aqui na cápsula de Bowman, as substâncias pequenas entram para o interior do néfron e ao longo do caminho as substâncias que são importantes para o corpo voltam para o sangue num processo chamado reabsorção. Então, reabsorção é quando a substância ela sai do néfron e volta para o sangue, porque ela é importante para o corpo, ela precisa então retornar ao sangue para ser usada na sua função específica. No caso do hormônio ADH, ele promove a reabsorção de água nos rins, especialmente nessa região aqui, ó, chamada de duto coletor. Bom, quando a água chega, então, nessa região, no duto coletor, o ADH entra em ação, ó ele aqui, né? O hormônio ADH, ele entra em ação e ele vai fazer com que a parede do duto coletor fique mais permeável à água, então a água daqui de dentro ela vai voltar para o sangue. A água volta para o sangue. Isso é a função do ADH, é reabsorver a água lá do néfron para o sangue. Bom, aí a gente tem que pensar um pouquinho. Sabendo então que o ADH ele vai retirar a água do néfron e fazer essa água voltar para o sangue, eu tenho que ser um pouco crítico e pensar quando o ADH vai atuar. Em qual situação? Será que ele está toda hora tirando água do rim? Será que a quantidade de água que eu tomo interfere na atuação do ADH? Então, vamos pensar aqui, turma. Se o ADH ele vai tirar a água do rim e fazer essa água voltar para o sangue, é sinal de que eu posso perder essa água na urina ou eu preciso dessa água no sangue? Pensa. Muito bem.
Se o ADH está reabsorvendo água, fazendo a água voltar para o sangue, é porque eu preciso dessa água no meu corpo. Então, essa água não pode virar urina aqui, certo? Então, quando que o ADH ele vai atuar? Quando a pessoa ingerir pouca água. Se você é aquela pessoa que toma água com dificuldade, que toma pouca água, que passa muitas horas do dia sem ingerir água, você vai ter o hormônio ADH muito aumentado em você. Por quê? Pensa comigo, você toma pouca água, certo? Então, se você toma pouca água, o seu corpo tem pouca água. Você pode jogar essa água fora na urina? Não, porque a água é muito necessária para o funcionamento do corpo. Nós somos 70% de água aproximadamente, né? Então, se você já toma pouca água e urina muito, você corre o risco de entrar em um quadro de desidratação e morrer. Antes disso acontecer, o que seu corpo faz? Libera no seu sangue o hormônio ADH, grandes quantidades de ADH, para ele retirar a água que está indo virar urina, mas antes disso, para ela voltar para o sangue, porque a água é necessária para você sobreviver. Então, quando que o ADH vai atuar? Quando a pessoa ingere pouca água, quando ela ingerir pouca água. E aí, turma, se o ADH está tirando água do rim e voltando com a água para o sangue, a pessoa vai urinar menos. E será aquela urina amarela, alaranjada? Dizemos que é uma urina muito concentrada. Então, se você vai ao banheiro, faz xixi, a urina está muito concentrada, muito amarelada, com aquele odor forte de urina, né, de xixi, é sinal de que você precisa tomar água, porque o ADH ele está reaproveitando o máximo de água do seu corpo, porque está faltando água em você, certo? E aí a gente pode pensar o contrário também, ó. Quando que o ADH ele vai ser inibido? Ou seja, quando que ele não vai precisar entrar em ação? Quando a pessoa ingerir muita água. Pensa comigo, se a pessoa toma muita água, ela tá com muita água no corpo. Então, ela precisa tirar essa água do rim e voltar com essa água para o sangue? Não, então ela pode urinar muito. Se a pessoa toma muita água, ela vai poder urinar muito. E o que faz ela urinar muito? É que quando ela toma muita água, o ADH entende que ele não precisa funcionar. Porque essa pessoa, como bebe muita água, pode jogar essa água fora na urina. Então, quando a pessoa ingerir muita água, a quantidade de ADH, ó, ela vai ficar baixa, ela vai diminuir. E aí a pessoa vai urinar mais, por quê? Porque com pouca quantidade de ADH, não vai haver muita reabsorção de água no rim. Certo? Sei que o pensamento é um pouco confuso. Se for preciso, você volte um pouquinho o vídeo para entender, tá? Bom, e aí esse ADH aumentando e diminuindo, ele vai fazer o controle dessa água no nosso sangue, no nosso corpo. Gente, se o ADH tiver em grandes quantidades, a reabsorção tiver muito intensa, o meu sangue vai ficando muito concentrado. Se a pessoa urina mais, é porque ela está com o sangue muito diluído, então ela precisa realmente tirar um pouco de água do corpo, certo? Tudo bem? O outro hormônio muito importante que atua nos rins é o aldosterona. Este não reabsorve água, mas ele reabsorve sódio. O sódio, gente, é a substância que nós conhecemos como sal. É o sal que tem na cozinha de fazer o alimento, né? O aldosterona, ele vai reabsorver sódio nos rins, porque sódio é muito importante para várias reações químicas que acontecem no nosso corpo. Então, a gente não pode também urinar todo o sódio que a gente ingere. O raciocínio é muito semelhante ao do ADH. Perceba que quando a pessoa ingere pouco sal, os níveis de aldosterona aumentam para aumentar a reabsorção desse sal. Então, funciona mais ou menos assim, ó. Se você é uma pessoa que ingere pouco sódio, né? O sódio é um sal mineral. Se você ingere, se você come pouco sódio, o aldosterona, ele aumenta. Então, ó, vamos colocar assim. Pouco
sódio, sódio é o Na. Pouco sódio, aumento o aldosterona. Muito sódio diminui o aldosterona. Se você é uma pessoa que come muito sal, você não precisa reabsorver sal no néfron. Então, você pode urinar esse sal. Se você ingere pouco sal, o aldosterona vem. Vamos colocar aqui, ó. Se você ingere pouco sal, o aldosterona, que é o hormônio, atua aqui no néfron para pegar esse sódio e mandar ele de volta para o sangue, porque ele é necessário a várias reações químicas do corpo. Recapitulando, se você come pouco sódio, o hormônio aldosterona atua no néfron para tirar esse pouco sódio que está aqui e ia virar urina, fazer ele voltar para o sangue, porque ele é necessário para o nosso corpo. Se você come muito sódio, aí você pode eliminar, aí um pouco de sódio pode virar urina. Certinho? É um pouco complicado mesmo, tá? Voltem o vídeo se for necessário. É uma matéria muito importante que será revista lá quando nós formos entender o sistema endócrino. Um abraço, até a próxima aula.